Olá pessoal do canal, me chamo Francisco Silva e sou caminhoneiro há mais de 30 anos percorrendo as estradas do Nordeste, especialmente as rotas que cortam o sertão de Pernambuco, Bahia e Ceará. Durante essas 3 décadas de estrada conheci cada curva, cada subida e descida, cada posto de gasolina e cada cidade pequena que pontilha essas terras áridas e misteriosas. Sempre fui um homem cético, daqueles que acreditam apenas no que vem. Mas 2 experiências que vivi no sertão mudaram completamente minha percepção sobre o que existe além da realidade que conhecemos. A primeira aconteceu há 15 anos, numa estrada deserta entre Petrolina e Juazeiro, numa noite sem lua, que ficou gravada na minha memória como se fosse ontem. A segunda foi mais recente, há apenas 5 anos, numa rota que faço constantemente entre Caruaru e Salgueiro, numa madrugada que me fez questionar tudo que eu acreditava sobre vida e morte. A primeira história começou numa noite de agosto de 2008. Eu estava transportando uma carga de produtos eletrônicos de Recife para Salvador e havia decidido fazer uma parada técnica em Petrolina para descansar algumas horas antes de continuar a viagem. Era uma época em que eu ainda não tinha experiência suficiente para reconhecer os sinais de que certas noites são diferentes das outras. Aquelas noites em que o próprio ar parece mais pesado e a escuridão mais densa que o normal. Saí de Petrolina por volta das 10 da noite. Pretendia dirigir até de madrugada para aproveitar o frescor e chegar a Salvador no início da manhã seguinte. A estrada estava praticamente deserta, como sempre acontece naquelas rotas do interior. Apenas o ronco do motor do meu caminhão quebrava o silêncio absoluto da caatinga que se estendia até onde a vista alcançava. Por volta da 00:30, numa parte especialmente isolada da rodovia, entre pequenos povoados que mal apareciam no mapa, comecei a notar algo estranho pelo retrovisor. Havia luzes se aproximando por trás, mas não eram luzes comuns de veículos. Eram pontos de luz amarelada que dançavam de forma irregular, ora se aproximando rapidamente, ora diminuindo a velocidade como se estivessem brincando comigo. Inicialmente pensei que fosse algum motorista inconsequente fazendo ultrapassagens perigosas, mas quando olhava diretamente pelos retrovisores, as luzes desapareciam por completo. Só voltavam a aparecer quando eu fixava os olhos na estrada à frente. A situação começou a me incomodar profundamente. Uma sensação de que algo não estava certo tomava conta do meu peito, aquela intuição que todo caminhoneiro experiente desenvolve quando pressente perigo. Decidi acelerar um pouco para me distanciar daquelas luzes misteriosas, mas para minha surpresa, elas aceleraram na mesma proporção, mantendo sempre a mesma distância do meu caminhão. Foi quando comecei a ouvir sons vindos da carroceria, como se alguém estivesse batendo na lateral da carreta, pancadas ritmadas que ecoavam pelo interior da cabine. Parei no acostamento, peguei uma lanterna e desci para verificar se havia algum problema com a carga ou se alguém estava tentando roubar alguma coisa. Mas quando contornei o caminhão para examinar a lateral de onde vinham os ruídos, não encontrei absolutamente nada de anormal. As caixas estavam todas no lugar, as cordas bem esticadas, nenhum sinal de violação ou problema mecânico. Foi quando olhei para a estrada e vi algo que gelou meu sangue. Havia dezenas de pessoas caminhando lentamente pela pista, todas vestidas com roupas muito simples, alguns descalços, carregando trouxas e sacos como se fossem retirantes em busca de uma vida melhor. O estranho é que eles não faziam barulho algum. Era como se seus pés não tocassem o asfalto. E quando a luz da minha lanterna os atingia, eles ficavam translúcidos, como se fossem feitos de fumaça ou névoa. Homens, mulheres, crianças de colo, velhos curvados pelo tempo, todos caminhando na mesma direção, com olhares vazios fixos no horizonte, como se estivessem hipnotizados por algum destino invisível. Tentei chamar por eles, perguntar se precisavam de ajuda, mas minha voz parecia ser absorvida pelo ar antes de chegar até eles. Alguns me olhavam diretamente nos olhos e eu via uma tristeza profunda. Uma melancolia que parecia carregar o peso de gerações inteiras de sofrimento. Uma mulher jovem carregando uma criança no colo se aproximou do meu caminhão e estendeu a mão como se pedisse água. Seus lábios se moviam, mas não saía som algum. Instintivamente estendi minha garrafinha de água na direção dela, mas quando nossas mãos se tocaram foi como tocar um pedaço de gelo.
Uma friagem que subiu pelo meu braço inteiro e me fez recuar assustado. Voltei correndo para a cabine do caminhão. Liguei o motor e acelerei o máximo que pude para sair daquele local. Mas as figuras continuavam aparecendo na estrada quilômetros à frente, sempre caminhando na mesma direção, sempre com aquela expressão de dor e cansaço. Infinito. Só consegui me livrar completamente delas quando o sol começou a nascer e as primeiras luzes do amanhecer iluminaram a Caatinga, como se a luz do dia tivesse o poder de dissolver aquela visão sobrenatural. Chegando em Juazeiro, procurei um posto de gasolina onde conhecia alguns caminhoneiros veteranos e contei minha experiência. Seu João, um homem de mais de 70 anos que dirigia por aquelas estradas desde jovem, ouviu minha história com atenção e disse que eu havia encontrado a procissão dos retirantes perdidos. Segundo ele, na década de 1950, houve uma seca devastadora que obrigou milhares de pessoas a abandonar suas casas em busca de terras mais prósperas. Muitos morreram pelo caminho de fome, sede e exaustão. Dizem que seus espíritos ainda caminham pelas estradas do sertão, procurando eternamente a terra prometida que nunca conseguiram alcançar em vida. A segunda experiência aconteceu 5 anos atrás, numa rota que eu já conhecia de cor e salteado, a estrada que liga Caruaru a Salgueiro, passando por várias cidades pequenas do agreste pernambucano. Era uma viagem de rotina. Eu estava transportando materiais de construção para uma obra em Salgueiro e tinha saído de Caruaru no final da tarde, pretendendo viajar durante a noite para evitar o calor escaldante do dia seguinte. A estrada estava em boas condições. O tempo estava seco e claro, com uma lua cheia linda iluminando a paisagem sertaneja de forma quase poética. Por volta das 2 da manhã, quando estava passando próximo a uma cidade chamada Flores, avistei na beira da estrada uma figura que me chamou a atenção. Era um homem alto e magro, vestido completamente de preto, com um chapéu de couro típico do sertão, parado imóvel no acostamento como se estivesse esperando alguma coisa. Como não é comum encontrar pedestres naquela região durante a madrugada, diminuí a velocidade pensando que talvez ele precisasse de ajuda. Afinal, todo caminhoneiro sabe que é nosso dever ajudar quem está em dificuldades na estrada. Quando me aproximei e baixei o vidro para perguntar se ele precisava de carona, o homem levantou a cabeça e o que vi me fez quase perder o controle do caminhão. Ele não tinha rosto. Onde deveria estar o rosto havia apenas uma escuridão profunda, como se fosse um buraco negro que absorvia a luz da lua. Mesmo sem olhos, eu sentia que ele estava me encarando fixamente, e quando tentou falar com a boca que não existia, saiu um som rouco e abafado, como se viesse de muito longe. Road debaixo da terra. Acelerei imediatamente, mas quando olhei pelo retrovisor lateral, o homem estava correndo atrás do caminhão numa velocidade impossível para um ser humano. Seus pés mal tocavam o chão e seus braços se movimentavam de forma descoordenada, como se fossem marionetes sendo controlada por fios invisíveis. O mais aterrorizante é que ele conseguia acompanhar a velocidade do caminhão, mesmo eu estando a mais de 80 km por hora. E de vez em quando ele se aproximava tanto que eu conseguia ouvir aquele som gutural que saía do lugar onde deveria estar sua boca. A perseguição durou vários quilômetros, eu acelerando cada vez mais e ele sempre conseguindo manter o ritmo, até que de repente ele parou no meio da estrada e ficou apenas observando o meu caminhão se afastar. Quando olhei pelo retrovisor pela última vez, ele estava parado exatamente no mesmo local onde eu o havia encontrado, imóvel como uma estátua, como se nunca tivesse saído dali. Cheguei a Salgueiro, completamente abalado e sem conseguir entender o que tinha acontecido. Procurei um bar que ficava aberto durante a madrugada, frequentado por caminhoneiros e trabalhadores noturnos, e contei minha experiência para alguns colegas que estavam lá. Para minha surpresa, 3 deles disseram que já haviam visto a mesma figura na mesma região, sempre próximo à cidade de Flores, sempre durante a madrugada. Um caminhoneiro chamado Roberto me contou que havia pesquisado sobre o assunto e descobriu que há muitos anos um homem tinha morrido naquela estrada em circunstâncias misteriosas. Foi encontrado sem documentos e com o rosto completamente desfigurado por algum acidente ou violência. Segundo os moradores mais antigos da região, o espírito desse homem ainda vaga pela estrada procurando alguém que possa identificá-lo e dar um destino digno aos seus restos mortais.
Alguns dizem que ele persegue os viajantes na tentativa desesperada de comunicar sua identidade. Outros acreditam que ele está condenado a repetir eternamente o momento de sua morte até que alguém desvende o mistério de quem ele era em vida. Desde essas duas experiências continuo dirigindo pelas estradas do sertão, mas agora com uma consciência diferente sobre os mistérios que estas terras guardam. Aprendi a respeitar os sinais da natureza, a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos e a aceitar que existem coisas neste mundo que nossa lógica não consegue explicar. O sertão é uma terra antiga, cheia de histórias de sofrimento, luta e superação. E talvez por isso, os espíritos daqueles que partiram antes da hora ainda encontrem dificuldades para seguir em paz. Continuo trabalhando, levando cargas de um canto ao outro do Nordeste, sempre atento aos mistérios da estrada e sempre respeitando as forças invisíveis que habitam essas terras áridas e sagradas. Se você já passou por alguma experiência sobrenatural nas estradas do sertão, se conhece alguma lenda ou história misteriosa da sua região, conta aqui nos comentários para que todos possam conhecer. Se inscreve no canal para receber mais relatos como estes e deixa seu like para que essas histórias cheguem a mais pessoas, porque o sertão tem muito mais segredos para revelar e cada história compartilhada ajuda a manter viva a memória daqueles que já partiram, mas ainda caminham entre nós.